O carro que o Brasil carinhosamente chamou de Fusca e o mundo conheceu como Beetle ou Besouro, nasceu com um nome bem diferente. Seu nome oficial era Volkswagen Tipo 1, mas antes mesmo de ter um nome, ele era apenas uma ideia. A ideia era criar um carro do povo. Em alemão, isso se diz Volkswagen. O conceito era simples, mas revolucionário para a época. O objetivo era produzir um veículo que fosse acessível para a família média alemã. Ele precisava ser barato para comprar e barato para manter. Além disso, deveria ser confiável e robusto o suficiente para aguentar as estradas daquele tempo, que não eram como as de hoje. A necessidade de um carro popular na Alemanha dos anos 30 era imensa. Naquela época, os automóveis eram artigos de luxo, restritos aos muito ricos. A grande maioria da população não tinha como sonhar em ter um carro. O líder alemão da época, Adolf Hitler, viu nisso uma grande oportunidade. Ele queria motorizar a nação. A ideia não era apenas facilitar o transporte, mas também era uma poderosa ferramenta de propaganda para seu regime. Um carro acessível para todos seria um símbolo de progresso e prosperidade. Ele imaginava um veículo capaz de transportar 2 adultos e 3 crianças a uma velocidade de 100 km por hora. Para transformar essa visão em realidade, Hitler procurou um engenheiro de renome. O escolhido foi Ferdinand Porsche, um projetista de carros já muito respeitado. Porsche já tinha ideias próprias sobre um carro pequeno e econômico. O encontro de suas ambições com os objetivos políticos de Hitler deu o impulso necessário para o projeto decolar. O governo alemão deu a Porsche o contrato e o financiamento para desenvolver o Volkswagen. As especificações eram claras. O carro deveria ser simples, durável e, o mais importante, custar menos de 1.000 marcos do Reich, um valor muito baixo para a época. O contexto histórico era complexo e sombrio. A Alemanha estava sob o regime nazista, se recuperando de uma crise econômica e se preparando para a guerra. O projeto do carro do povo estava inserido nesse cenário. Foi criado um sistema de poupança especial, onde os cidadãos podiam comprar selos e, ao completar um álbum, teriam direito a receber o carro. Milhares de alemães aderiram ao programa, sonhando com seu primeiro automóvel. No entanto, a história tomaria um rumo diferente e trágico. Nenhum desses cidadãos recebeu seu carro antes da guerra, pois a produção foi desviada para fins militares. O sonho do carro popular foi adiado. Ferdinand Porsche é a figura técnica central na criação do Fusca. Ele não era apenas um engenheiro, era um visionário. Antes de ser contatado por Hitler, Porsche já havia trabalhado em projetos de carros pequenos e com motor traseiro. Um de seus projetos notáveis foi para a empresa Zundap, em 1931. Esse protótipo, chamado de Tipo 12, já apresentava muitas das características que se tornariam icônicas no Fusca, como o motor boxer refrigerado a ar e o chassi de plataforma. Ele acreditava firmemente que um motor na traseira era a solução mais eficiente para criar um carro espaçoso por dentro, mas compacto por fora. Suas ideias estavam à frente de seu tempo, apenas esperando a oportunidade certa. Essa oportunidade surgiu com o interesse de Adolf Hitler. O líder nazista não era um engenheiro, mas tinha ideias claras sobre o que queria. Ele queria um carro que se parecesse com um besouro, com formas aerodinâmicas para economizar combustível. Dizem que Hitler fez até mesmo alguns esboços iniciais. Quando ele e Porsche se encontraram, suas visões se alinharam. Hitler deu a Porsche o apoio político e financeiro que ele precisava para desenvolver plenamente o seu conceito. A parceria, embora controversa devido à sua natureza política, foi o catalisador que permitiu que o projeto do Volkswagen Tipo 1 saísse do papel e se tornasse um protótipo funcional. Os primeiros protótipos foram construídos a partir de 1935. Eles foram chamados de KDF-Wagen, que significa Kraft durch Freude Wagen, ou Carro da Força pela Alegria. Este era o nome da organização de lazer do Partido Nazista.
Esses primeiros modelos foram testados exaustivamente, rodando milhões de quilômetros para garantir sua durabilidade e confiabilidade. O design já era inconfundível, o capô arredondado, os faróis saltados e o motor barulhento na traseira. O motor Boxer de 4 cilindros, refrigerado a ar, era uma escolha genial. Ele não precisava de radiador, o que eliminava o risco de congelamento no rigoroso inverno alemão e simplificava a manutenção. A construção de uma fábrica gigantesca começou em 1938, em uma cidade nova, planejada para abrigar os trabalhadores. Essa cidade foi batizada de Stadt des KdF Wagens bei Fallersleben, que mais tarde seria renomeada para Wolfsburg. A produção em massa estava planejada para começar em breve. Contudo, a Segunda Guerra Mundial explodiu em 1939. A fábrica recém-construída foi imediatamente convertida para a produção de veículos militares. Versões militares do Fusca, como o Kübelwagen e o Schwimmwagen, um veículo anfíbio, foram produzidas em grande número. O sonho do carro para as massas foi interrompido pela máquina de guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Alemanha estava em ruínas. A fábrica do Volkswagen em Wolfsburg havia sido severamente bombardeada e estava quase destruída. O futuro do projeto do carro do povo parecia incerto. A fábrica caiu sob o controle das forças de ocupação britânicas. Inicialmente, os britânicos não viram muito valor no carro. Um relatório oficial da época descreveu o Fusca como feio e barulhento, concluindo que o veículo não teria apelo comercial. Fabricantes de automóveis de outros países foram convidados a assumir a fábrica, mas todos recusaram. Eles não acreditavam que aquele carro esquisito e de design ultrapassado pudesse fazer sucesso. A pessoa que mudou esse destino foi um oficial do exército britânico, o Major Ivan Hurst. Ele foi encarregado de administrar a fábrica. Hurst viu o potencial não no carro em si, mas na necessidade de empregos e de veículos para ajudar na reconstrução da Alemanha. Ele conseguiu convencer o comando britânico a fazer um pedido de 20 mil carros para serem usados pelas forças de ocupação. Com muito esforço, Hurst e os trabalhadores alemães conseguiram limpar os escombros, recuperar máquinas e reiniciar a produção. No final de 1945, os primeiros Fuscas do pós-guerra saíram da linha de montagem, um verdadeiro milagre industrial. A produção começou lentamente, mas foi ganhando ritmo. A qualidade dos carros melhorou, e logo a fábrica foi devolvida ao controle alemão, sob a liderança de Heinrich Nordhoff, um ex-executivo da Opel. Nordhoff foi fundamental para transformar a Volkswagen em uma potência global. Ele se dedicou a uma política de melhoria contínua. Em vez de lançar modelos novos a cada ano, ele focou em aprimorar o Fusca existente. Milhares de pequenas melhorias foram feitas ao longo dos anos, tornando o carro cada vez mais confiável e eficiente. Essa estratégia de aperfeiçoamento constante foi um dos segredos do sucesso duradouro do veículo. O Fusca começou a ser exportado para outros países europeus e, finalmente, para os Estados Unidos no final dos anos 40. No início, as vendas foram modestas. Os americanos estavam acostumados com carros grandes e potentes. O Fusca era o oposto de tudo isso. No entanto, sua simplicidade, baixo custo e incrível durabilidade começaram a conquistar um público específico. Era um carro diferente, que não tentava ser o que não era. A sua honestidade mecânica e o seu design peculiar acabaram por se tornar os seus maiores trunfos no mercado internacional, preparando o terreno para uma verdadeira invasão global. O sucesso massivo do Fusca nos Estados Unidos durante os anos 60 foi impulsionado por uma das campanhas publicitárias mais geniais da história. A agência Doyle Dane Bernbach, a famosa DDB, criou anúncios que eram inteligentes, honestos e engraçados. Em vez de esconder os defeitos do carro, a publicidade os transformava em virtudes.
Anúncios com títulos como Think Small, ou seja, pense pequeno, ou Lemon, que em inglês pode significar tanto limão quanto algo de má qualidade, chamavam a atenção por sua sinceridade. Eles destacavam a economia de combustível, a confiabilidade e o baixo custo de manutenção, atraindo consumidores que estavam cansados dos excessos dos carros americanos. O Fusca se tornou um ícone da contracultura dos anos 60. Era o anticarro, o oposto dos grandes e gastadores sedãs de Detroit. Foi adotado por jovens, estudantes, hippies e por todos que queriam um carro que fosse prático e que não se levasse muito a sério. Sua popularidade foi cimentada em 1968 com o filme da Disney Se Meu Fusca Falasse, ou The Love Bug, que apresentava um Fusca de corrida com personalidade própria chamado Herbie. O carro virou uma estrela de cinema e um símbolo de simpatia e liberdade, conquistando o coração de milhões de pessoas ao redor do globo, de uma forma que nenhum outro carro conseguiu. A produção do Fusca se espalhou pelo mundo. Foram abertas fábricas em diversos países, incluindo o Brasil e o México. No Brasil, o Fusca começou a ser montado em 1953 e, a partir de 1959, passou a ser fabricado localmente, tornando-se o carro mais vendido do país por 24 anos consecutivos. Ele se adaptou perfeitamente às condições brasileiras, com sua suspensão robusta e mecânica simples. Cada país deu ao carro um apelido carinhoso: Beetle nos países de língua inglesa, Käfer na Alemanha, Vocho no México e, claro, Fusca no Brasil. Este nome, aliás, surgiu da pronúncia alemã de VW. O legado do Fusca é imenso. Mais de 21 milhões e meio de unidades do modelo original foram produzidas até 2003, quando o último exemplar saiu da fábrica de Puebla, no México. Foi o carro mais produzido com a mesma plataforma na história. Ele não foi apenas um meio de transporte. Foi um fenômeno cultural que motorizou nações, definiu uma geração e provou que um design simples e honesto pode transcender o tempo e as fronteiras. O Fusca deixou uma marca indelével na história do automóvel, sendo lembrado não por sua velocidade ou luxo, mas por sua confiabilidade, seu carisma e o lugar especial que conquistou no coração de seus donos.